don't hear much about it in the media, but steadily it's making an impact and poised to keep growing. The New Development Bank, or NDB, was established by 5 BRICS countries in 2015 to fund global development cooperation. During the 8 years ever since, the bank has approved a total of 98 projects on infrastructure and sustainable development all over the world. In April this year, the bank drew worldwide attention when former Brazilian President Dilma Rousseff took over the reign as president. Why does the world need the New Development Bank? What impact has the bank made on global development cooperation? And why does Dilma Rousseff believe in the future of the bank, despite skepticisms in the West about BRICS and related institutions? Welcome to a special edition of The Point with me, Liu Xin, coming to you from Shanghai. I'm pleased to be joined by Her Excellency Dilma Rousseff, President of the New Development Bank. Your Excellency, welcome to The Point, and thank you for agreeing to the interview. We are in this very impressive headquarters building of the New Development Bank, but when we're talking about the bank, I'm sure we're not just meaning that the building is new, but the bank is new in different ways. Exactly what's new about the NDB of the New Development Bank? Some people are calling it the BRICS Bank. What's the connection? Can you help us understand? Bom, o banco é novo. É novo em 2 aspectos. É novo porque tem só 7 anos, mas ele é sobretudo novo porque ele é uma nova plataforma. Uma plataforma que está focada principalmente, prioritariamente, nos países em desenvolvimento e nas economias emergentes. Nesse sentido, ele é um banco multilateral com um foco prioritário nos países em desenvolvimento. E, por isso, ele tem alguns compromissos, os compromissos de superar a lacuna que existe entre as imensas necessidades dos países em desenvolvimento e os recursos escassos que estão disponíveis. Então, ele é novo nesse sentido. Ele é chamado Banco dos BRICS porque ele inicia com os 5 países BRICS, que tinham uma importância específica em relação a este mundo do sul global. Por quê? Porque tinham 40% da população e quase um pouco mais de 25% do produto interno bruto. Então, ele tinha essa imensa conexão com os países do sul global, esses países em desenvolvimento e as economias emergentes. Daí que o acrônimo BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e South África, ele tem de se transformar em um nome. Ele se transforma em um nome. Por quê? Ele representa não mais esses 5 países, mas ele representa toda a possibilidade deste banco representar, de fato, essas economias ao se ampliar. Então, agora, a partir de 2021, nós temos mais 3 países, que é Bangladesh, o Egito e o Emirados Árabes Unidos. 3 países. E pretendemos ter mais. E é nesse sentido que o acrônimo BRICS transformar-se-á de fato, em um nome representativo, não mais só dos 5 países, mas de todos os países que vão nos integrar e que vão constituir esta plataforma comprometida com o desenvolvimento e com o financiamento de infraestrutura e também de todos os processos que sustentam a luta contra a mudança do clima. Why does the world need a new development bank on top of the other development banks that we already have, such as the World Bank or regional development banks? Olha, tem muitos bancos que são bancos regionais e que estão voltados, bancos regionais multilaterais de desenvolvimento, e que estão voltados fundamentalmente para economias emergentes, mas eles estão geralmente concentrados em regiões. Por exemplo, você tem
na América Latina, a CAF, que é a Cooperação Andina de Fomento, a Corporação Andina de Fomento. Você tem outros bancos também que são multilaterais e regionais. Qual é a diferença dos BRICS? Os BRICS pretendem representar todas as regiões, ele pretende se expandir para todas as regiões. Quando ele começa, ele justamente ele surge sustentado nas principais, em grandes economias dos diferentes continentes. Está representado a América Latina, a Ásia, a África, e é nesses centros que estão os grandes países do sul global. Além disso, nós começamos um processo de expansão. Esse processo de expansão significa que o Banco dos BRICS pretende duas coisas fundamentais, aliás, três coisas fundamentais. Se comprometer com a expansão de seus membros, atraindo as economias do sul global, porque são elas que mais precisam de recursos financeiros e não têm disponíveis na quantidade suficiente fornecida pelos outros bancos multilaterais. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que este banco também ele pode fazer parceria, tendo foco justamente nesses países, ele pode fazer parcerias cofinanciando junto com os bancos multilaterais existentes, que são seus parceiros. Mas o foco do Banco dos BRICS sempre terá um olhar específico também para uma questão, que é a redução da desigualdade e a superação da miséria, a criação de empregos de qualidade. Porque aonde no mundo se concentra a pobreza absoluta? Se concentra no sul global. E, portanto, o nosso compromisso com a erradicação da pobreza extrema, da fome, da miséria, a garantia de melhores empregos e, sobretudo, também um grande compromisso com a questão do clima. O Banco dos BRICS tem esse compromisso com a questão do clima, em dar suporte para que nós possamos ajudar os países a cumprir seus compromissos assumidos no Acordo de Paris. E também observar todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, sendo que o primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável é acabar com a fome. O primeiro. Então, o Banco dos BRICS está envolvido tanto nessa questão ambiental quanto na social. In July, the bank will celebrate its 8th anniversary of operations. How would you evaluate the impacts that the bank has achieved over the years? And how far is it from being a global multilateral development bank? O Banco dos BRICS, ele tem uma característica que eu acho muito importante. Ele é um banco comprometido com o multilateralismo. E por que isso é importante? Nós estamos no mundo em transição. O nosso mundo está passando por vários problemas. Nós temos problemas relativos à mudança do clima, nós temos problemas relativos a conflitos geopolíticos, e nós temos também problemas relativos à arquitetura financeira existente no mundo, que dá a uma só moeda, o dólar, o caráter de um certo privilégio de ser a moeda hegemônica. Tudo isso cria problemas para o sul global. Que tipo de problemas? Em alguns países, cada vez que há uma desvalorização da taxa de câmbio, quando esses países têm empréstimos em dólar, e eles só têm empréstimos dos bancos multilaterais em dólar ou em euro, quando há qualquer nível de desvalorização da taxa de câmbio, as dívidas internas desses países explodem. Os processos inflacionários ocorrem. Então, essa situação é uma situação extremamente grave para os países em desenvolvimento. Por outro lado, o mundo também está vivendo um processo de transição, né? Há problemas sérios quando se trata
por exemplo, da quebra das cadeias produtivas de valor, o que se chama de desglobalização, né? Provocados por quê? Inclusive por políticas de contenção da própria da China, né? Nós temos visto a questão da guerra de tarifas, nós vimos o Chip and Science Act do governo americano. Então, nós temos um quadro em que é fundamental que todo mundo procure um desenvolvimento pacífico e um desenvolvimento real em que todos ganhem, não só uma parte ganhe. Então, isso é que eu chamo de multilateralismo. Os BRICS têm de ter esse compromisso com garantir que as vozes dos países do sul global sejam ouvidas. E não só as vozes, os interesses. E esse imenso desafio, porque no sul global se concentra a maior parte da população do mundo. E no sul global se concentra também, né, a maior necessidade de uma industrialização de qualidade, a criação de empregos de qualidade. E para isso é necessário o quê? Infraestrutura, né? Logística, portos, aeroportos, estradas, rodovias, ferrovias. É necessário infraestrutura social. O sul global necessita de laboratórios, necessita focar na educação, melhorar as condições de vida do seu povo e as condições também de retomada de crescimento. Não há crescimento sem educação. E a China provou isso. A China, no seu imenso esforço de elevar a educação da sua população, foi capaz de, em 40 anos, se transformar na segunda economia do mundo. Então, este é um processo que todo o sul global pretende trilhar. 现在在美西方吧，还有一种论调认为金砖已经失色了，或者说金砖的动力不是那么强劲了。您怎么看待这些有一些人对金砖经济体或者新兴经济体的不看好的这样的一种情况？ Olha, eu acho absurda essa constatação. Por quê? Porque um dos países BRICS é o país que mais cresceu nos últimos 40 anos, que é a China. E os outros demais países integrantes do BRICS, por exemplo, a Índia, é um país que está apresentando também uma taxa elevada de crescimento. Há problemas em alguns dos outros países, né? Nós sabemos que há. Eu sei que há, porque no meu país houve um processo que reduziu o crescimento do meu país. Mas o meu país é um país imenso, rico, cheio de riquezas, uma população determinada. Eu tenho absoluta certeza que os países da região BRICS vão crescer. Mas tem uma outra característica. Eu acredito que nós temos uma grande força, nós, os países BRICS, e também dos países do sul global. Os países BRICS estão aonde? No sul global. Eles representam esse sonho do sul global de crescimento também. E, mais do que isso, eu acredito que as regiões que mais crescerão nos próximos anos estarão ligadas justamente ao sul global. E eu acredito que é um absurdo ficar se perguntando se hoje a China diminuiu ou aumentou o seu crescimento. O que está acontecendo na China é uma mudança do padrão de crescimento. Ela teve um padrão de crescimento durante um tempo e terá outro nos próximos anos. Agora, é inequívoco que quem ainda puxa a economia internacional uma parte significativa deste crescimento deve ser a China. E a abertura após Covid-19 de todos os países do mundo, ela se faz num processo que não é súbito, mas ela se fará. E o que eu estou vendo aqui em Xangai é justamente esse imenso movimento no sentido de se ampliar esse crescimento. Então, eu acredito que essa é uma visão um tanto preconceituosa, um tanto no sentido mais de tentar desconstruir do que construir. E eu acho que hoje a perspectiva nossa é de construção. Nós devemos estar interessados em construir um mundo melhor para todos,
né? Economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Mesmo as economias desenvolvidas hoje enfrentam problemas gravíssimos. A alta taxa de inflação que há nessas economias, o quase processo de recessão que ocorre em algumas. Então, é algo muito complicado ficar dizendo que os países BRICS não crescem. Crescem. Aliás, as duas têm economias da área da Ásia que representam esse crescimento. E eu tenho certeza que a América Latina também vai crescer. The bank is headquartered along the Huangpu River. From the headquarters, you can see the impressive skyline of Shanghai. What do you think China can offer to EMDS in terms of development experiences? And how does the bank plan to work with China to bring tangible deliverables to its member states? Olha, eu acredito que ocorreu aqui na China um dos mais importantes movimentos que ocorreu no mundo nos últimos anos. Eu vou me referir aqui, sobretudo, aos 800 milhões que, em fevereiro de 2021, vocês concluíram no sentido de retirar da pobreza 800 milhões de pessoas, que é a nossa proporção. Então, diante de 800 milhões na China, né, são 4 Brasis. Eu considero que é um feito histórico. E é um feito histórico que tem alguns ensinamentos muito importantes para ser transmitidos para os países do sul global. Primeiro, e que eu compartilho porque são ensinamentos que, de uma forma ou de outra, também nós obtivemos no Brasil. É fundamental que o país tenha um governo que foque no crescimento, que foque na qualidade do crescimento, centrado nos interesses do povo, centrado na elevação das condições de vida e também no acesso à educação. Dar suporte a esse crescimento. Eu acho que o governo chinês conseguiu com o processo de reforma e abertura, chegar a um nível de desenvolvimento que produziu uma riqueza que podia, a partir daí, ser distribuída, né, e compartilhada de forma efetiva. A segunda questão é focar. Eu acho que houve um programa, pelo menos até onde eu conheço, houve um programa muito focado na elevação da pobreza rural. A minha experiência é também a mesma. Se você não tem, porque os nossos países, geralmente, o que fica de forma que fica mais vulnerável são as populações rurais. Então, a China focou no crescimento dessas populações. Focou também no crescimento das populações urbanas, mas teve um olhar especial, específico, para garantir acesso a compras, a cooperativas, assistência técnica, enfim, a dar a essas populações as condições para se elevar para uma condição e um suporte maior. Mas, sobretudo, é outra que eu acho que é uma experiência muito importante, é o acesso a serviços públicos, né? O serviço de saúde, já falei da educação, habitação, né? Ter acesso àqueles tipos de serviços que você encontra na zona urbana. Mas também promover certas, que foi muito importante para nós, é promover uma certa, por exemplo, uma agroindústria em algumas localidades, para essas populações, essas comunidades rurais, obter renda e obter seu próprio crescimento. Então, eu acredito que a experiência, e eu não conheço tudo, né? Eu conheço, aliás, pouco a respeito dos 800 milhões. Agora, eu sei que esse talvez seja um dos mais importantes fatos históricos. 30% of NDB's funding will be denominated in local currencies. And I know Brazilian President Lula da Silva is a strong advocate of using local currencies while trading with countries such as China. So why does the bank place so much importance on funding and fundraising in local currencies? And what difference will it make to member states and other developing countries? Olha, eu acredito que hoje há no mundo uma grande tendência a promover trocas, né? Promover trocas comerciais, promover o comércio baseado em moedas locais.
Acho que alguns indícios são muito importantes. Por exemplo, um dos mercados de commodities mais importantes é o mercado de petróleo. E hoje, quando você assiste que a Arábia Saudita e a China fazem trocas na área de petróleo, compra e venda de petróleo, utilizando o renminbi como moeda, é um dos indicadores muito importantes. Outro indicador importante é o crescente uso de moedas locais para sustentar a ampliação extraordinária do comércio entre os países do sul global. Também é feito em moedas locais. O que nós estamos propondo é transformar também uma parte dos nossos financiamentos em financiamento nas moedas dos países membros. Esse financiamento nas moedas dos países membros, ele pode ser feito também utilizando outras moedas que estão nessa mesma cesta imensa de moedas de países em desenvolvimento e emergentes. Mas, sobretudo, por que fazer isso? Porque essas moedas não são conversíveis. E quando elas não são conversíveis, você corre vários riscos. Primeiro risco é risco cambial. O câmbio variou, você tem um impacto sério, um choque sobre as economias locais, principalmente quando há desvalorização das moedas dessas economias. Segunda questão se você fizer trocas em moedas locais e fazer empréstimos em moedas locais, você também pode emitir títulos em moedas locais. Com isso, você vai ampliar o mercado de capital das economias em desenvolvimento e emergentes. 3, você vai baratear o custo. Você vai baratear o custo porque você vai ter um custo em moeda local e o risco de desvalorização que implica em fazer um hedge e que implica um custo vai desaparecer. 4, e eu acho isso importante, você vai dar a essas economias um patamar para que elas possam fazer parcerias com o setor privado, porque o setor privado, quando ele não tem acesso à garantia soberana, ou seja, a garantia do país, do Estado, para tomar emprestado em dólar ou em euro, ele não tem acesso a um certo nível de financiamento. Então, moedas locais implica também melhoria do financiamento para as empresas desses países. Então, você tem um quadro muito, eu diria, vantajoso para essas economias de fazer esse processo. Isso não vai contra ninguém, porque muitas pessoas dizem, vocês querem fazer moeda local contra as outras moedas. Não, nós queremos fazer moeda local a favor, somando. O que nós não achamos correto é que haja esse absoluto privilégio de fazer todas as negociações em dólar ou em euro. Podemos fazer nas moedas que sustentam, né, que são a base do comércio, do investimento nos nossos países. Will you be welcoming new members to the NDB? Are there countries on the list yet? Olha, eu acredito que tanto países pequenos como médios e grandes, economias emergentes e países desenvolvidos, têm de ser avaliados e olhados pelo banco, pelo NDB. Porque no nosso acordo de fundação, os termos de um acordo que nós temos, que é a base, vamos dizer, uma espécie de constituição do NDB, está previsto que o foco principal do banco seja as economias emergentes e os países em desenvolvimento. 20% do banco é o limite máximo para países desenvolvidos. 80%, portanto, está destinado a esses países. O nosso foco atualmente é buscar, nós temos uma
um projeto de buscar atrair os países, tanto da América Latina, as principais economias e mesmo as economias menores, porque você faz um mix, você faz uma combinação. Por exemplo, eu vou falar da minha região, né? Na minha região você tem a Colômbia, você tem o Chile, você tem o Uruguai, você tem a Argentina e o México, por exemplo, mas tem os outros países também. Mas eu estou dando alguns exemplos. O que nós vamos buscar é ouvindo os demais membros, né? Porque você tem de escutar os países fundadores. Ouvindo os países fundadores, começar um processo de intensificação dessa expansão. Eu não vou te dizer especificamente o nome de cada país, porque cria um certo constrangimento. Eu vou falar um nome, não vou falar outro nome, então cria um certo constrangimento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para nós é fundamental vários critérios. Não é só o critério de como é que é a situação econômica dada pelo rating de crédito. Isso é importante. Mas é mais importante você olhar também o potencial de crescimento, a importância daquela economia na região. E quando for um país menor, você olhar a importância de você dar um suporte para esse país, ter acesso a financiamento, ter acesso a financiamento em infraestrutura, na atividade social, digital, né, e no meio ambiente. Então, há que combinar, né, as diferentes características dos países e perceber uma coisa: a nossa força está em quanto mais países do sul global nós pudermos atrair. E quero te acrescentar uma coisa. Por exemplo, o BRICS não é uma plataforma de financiamento. O Banco dos BRICS, esse banco, que o nome BRICS não significa mais 5 países, mas significa o sul global como um todo. Ele é uma plataforma de cooperação e de construção do multilateralismo. E nesse sentido é que eu acho que é uma plataforma que fará a diferença nos próximos anos. O mundo está em transição, uma nova ordem não nasceu inteiramente e a antiga não morreu inteiramente, mas o mundo caminha certamente para a multipolaridade e o multilateralismo. Thank you very much, Ms. Dilma Rousseff, President of the New Development Bank. Congratulations on taking on this new job, and we wish you all the very best. Olha, foi um prazer ser entrevistada por uma jornalista de tamanho nível como você. 谢谢. Thank you so much. 谢谢. And with that, we come to the end of this special edition of The Point with me, Liu Xin, coming to you from the headquarters of the New Development Bank in Shanghai. As usual, you can follow me on Facebook and Twitter using the handle Liu Xin in Beijing. On behalf of the whole team, thank you for watching. You've got the point.